Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes Artes aqui do canal e hoje, para o nosso encontro de terça-feira, olha só essa maravilha que eu trouxe. Lindo, né? Eu fiz uma foto, montei um cenário, né? Essa aqui é a minha chaleirinha de tomate marrom. Eu ganhei um cachinho, gente, de tomate cereja, então eu montei esse cenário, tirei uma foto. Eu vou deixar a foto aqui a seguir para vocês verem. Tirei a foto. E quis fazer aula desse trabalho, quis transformar ele numa pintura, porque eu achei muito lindo a foto que eu fiz, né? E fiz aqui uma aula para o canal para compartilhar com vocês, com dicas maravilhosas de realismo para vocês alcançarem um resultado como esse ou até melhor. Tá? Lembrando que se você está chegando aqui no canal, gostou desse vídeo, quer fazer essa aula junto comigo, já aproveita, já se inscreve se você não é inscrito, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque toda semana eu estou por aqui compartilhando essa arte linda que eu amo, que é a pintura em tecido com vocês. E, claro, deixa aquele comentário favorável e dê bastante like aí no vídeo para o YouTube entregar meus vídeos para mais pessoas. E dessa forma, é uma troca, né, gente? Vocês vão estar ajudando o meu canal a crescer. Mais um recadinho. Olha só, esse projeto é gratuito aqui do canal, tá? Ele vai ficar aqui no canal de forma gratuita. Para ter acesso ao risco, ao guia de cores, que é o material de apoio, você precisa entrar no grupo lá do Telegram. Como que eu faço para entrar no grupo? Gente, o link do grupo tá aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Basta você procurar aqui na descrição onde tá o link do grupo, clicar, entrar e ficar lá e ter acesso a todo o material de apoio das aulas que eu disponibilizo aqui no canal para vocês de forma gratuita, tá bom? Então, procura aqui abaixo na descrição do vídeo o link do grupo e entra, tá bom? E fica lá dentro, tá bom? Então é isso. Então, sem mais enrolação, bora para mais essa aula rica em conteúdo? Vem comigo! Vou começar meu trabalho aqui por trás, vou começar pelo bico aqui da minha chaleira. Eu vou usar as seguintes cores: cinza claro, o branco, o cinza e o cinza chumbo. No meu pratinho, eu tenho um pouquinho de aquarela silk. Essa aquarela silk, como vocês sabem, é opcional. Vocês podem usar ou não. Ou podem usar até mesmo um pouquinho de água. É só para diluir um pouco a tinta para ficar mais fácil trabalhar com ela, tá? Então, eu venho aqui, ó, com um pouquinho do cinza claro. Vou passando, ó, aqui. Até aqui embaixo, ó. Estou usando para esse trabalho tecido Maber. Na descrição do vídeo tem o contato para quem quiser experimentar esse tecido. Excelente para usar, gente. Não tem goma, tá? E tem cupom de desconto. Então, na compra de vocês, é só acrescentar o meu cupom de desconto e vocês garantem 5% de desconto. Aqui do lado, ó, tanto na parte de cima como na parte de baixo, eu já entro com um pouquinho do cinza, ó. Então, é cinza claro no meio, cinza puro nas laterais. Já venho, ó, com o cinza chumbo para escurecer um pouquinho aqui as laterais. Eu tava com o pincel número 6, agora eu já venho pro pincel número 2 e venho aqui, ó, bem na beiradinha. Deixa um pouquinho mais escuro. Aqui também, ó. Aqui, gente, eu ainda vou usar um pouquinho do preto. Então, vem, ó, preto com um pouquinho do cinza chumbo. Venho aqui, ó. Mais um pouquinho. E venho aqui, ó, na beiradinha, ó. Aqui, ó, desço com um pouquinho do preto também, ó. Só que junto com o cinza chumbo, tá? Ó. Daqui de cima eu desço, ó,
e ajeito aqui também. Limpo o meu pincel. Já vem com um pouquinho do branco. Daqui, ó, da beiradinha, onde eu passei, ó, o cinza claro, eu venho descendo, ó, com um pouquinho do branco, fazendo a junção aqui, ó, com o cinza escuro e o preto. Venho com um pouquinho mais, porque eu tenho que trazer essa claridade até aqui embaixo, ó. Até aqui, ó. Volto, ó, tirando um pouco a marcação, suavizando o encontro. Ajeito aqui, ó, o branco aqui na beiradinha do bico, aqui da minha chaleira. Sujeirinha que sobrou no meu pincel, eu venho ponhando uma claridadezinha meio opaca aqui do ladinho, ó. Só sujeirinha, tá? Ó, suavizo e pronto. Aqui, ó, para dar profundidade, pego sujeirinha do preto e do cinza chumbo e passo aqui, ó. Aqui, gente, ó, na minha chaleira tem algumas marquinhas, ó, do alumínio, né? Então, eu passo aqui, ó, sujeirinha de tinta no meu pincel, venho aqui, ó, com um pouquinho do preto, são algumas marquinhas, né? Eu tô fazendo leitura de uma foto real, então eu preciso passar aqui pro meu trabalho tudo que eu tô vendo. E aqui também, ó, tem uma marquinha. E pronto. Feito isso, posso mudar, voltar com o pincel número 6 e eu venho aqui em cima, ó, para fazer o pegador aqui dessa tampa. Eu entro aqui, ó, com o preto. Essa parte aqui, gente, eu posso fazer ela toda no preto e trabalhar com os tons de cinza, os pontinhos onde aparece luz aqui nesse pegador. Então, venho, ó, preenchendo, levando a tinta já em cima do risco. Coloco a tinta no meu pratinho, pego com um pouquinho do Aquarela Silk e venho preenchendo. Vamos fazer aqui uma releitura, como eu disse, de uma foto que eu fiz aqui em casa, né? Mas eu vou explicar para vocês, ó, de maneira bem simples para que vocês consigam ter um ótimo resultado e que vocês também consigam fazer aí o projeto de vocês, tá? Batendo uma foto, fazendo o desenho e pintando, assim como eu tô fazendo e explicando para vocês. Ó, preenchi aqui, ó, com cuidado. E agora, volto pro pincel número 2, continuo com o preto, para mim poder contornar, ó, aqui o trabalho, ó. Fazer aquele contorno com precisão, respeitando bem certo, ó, todos os detalhes do meu desenho. Vem com mais um pouquinho do preto aqui, ó, no cantinho, ó. Venho com o cinza. Aqui, ó, bem na beiradinha aqui, ó, tem um detalhezinho, ó, porque aqui no pegador, essa parte aqui é composta. Então, ó, aqui tem esse detalhe. E ele fica um pouquinho mais claro aqui, ó. Aqui, ó, para baixo, por ser arredondado, também vai ficar um pouquinho mais claro, ó. Então, com cinza, eu dou esse efeito aqui no preto. Mais um pouquinho do cinza. Aqui, ó, tem a altura, ó, dessa parte aqui do pegador. Então, aqui, ó, vai aparecer uma claridade e é arredondado, né? Então, vai aparecer em 2 lugares, ó. E aqui também, ó. Ajeito aqui. Venho, ó, com sujeirinha do cinza chumbo e desse lado, ó, aqui por cima, eu vou dar uma clareada, ó. Respeitando a parte, o arredondado aqui do meu trabalho, mas vai ficar dessa forma. Sujeirinha que sobra no meu pincel,
jogo aqui, ó. Venho com mais um pouquinho do cinza. Aqui, ó, vai ficar um pouquinho mais claro, ó. É a claridade que vem de lá de cima. E aqui também, ó. E pronto. Limpo o pincel, volto pro número 6. Começo já aqui nessa tampa, ó. Então, eu venho com o cinza claro. Esse lado aqui, ó, a claridade pega bem de frente. Então, eu venho aqui, ó. Já venho aqui, ó, trazendo a tinta, ó, bem em cima do risco, tá? Ó. Aqui a tampa passa um pouquinho, ó. Na beiradinha da tampa passa um pouquinho e vem completando. Pega um pouquinho mais de tinta. Trazendo aqui, ó, no encontro aqui do risco. Vem com um pouquinho mais, preenchendo aqui o meu desenho e vou trazendo ó, até aqui no risco. Vem com um pouquinho mais aqui, ó. Posso, ó, pintar toda essa parte aqui, ó, e depois eu vou escurecendo. Ó, essa parte aqui, ó, tá um pouco mais alta, a tampa, não tá tão encaixado, tá? Vem com um pouquinho do cinza chumbo, aqui, ó, um pouquinho acima da beiradinha, ó, e passo aqui, ó. Mais um pouquinho do cinza chumbo. Aqui, ó, já vou puxar ó, o reflexo desse pegador, ó. Sujeirinha do preto. Cinza chumbo, ó. Deixa eu clarear aqui um pouquinho. Volto novamente pro cinza claro para deixar esse reflexo aqui, ó, um pouquinho mais claro, ó. E aqui também, ó, venho com a sujeirinha de tinta e vou passando, ó, na mesma linha aqui, ó, da beiradinha da chaleira, passar um pouquinho aqui, ó. Venho com o cinza, passo aqui um pouquinho, ó. E uma sujeirinha, deixa eu pegar aqui o pincel número 2, para passar um pouquinho do cinza aqui, ó. Passo aqui, faço a beiradinha da dobrinha aqui, ó, e aqui, ó, só no cantinho, escureço um pouquinho. Aqui, ó, eu já posso escurecer o encaixe aqui da chaleira. Então, eu venho, ó, com cinza chumbo, ó, e vou passando aqui, ó. Vou pegando a tinta, gente, com um pouquinho do Aquarela Silk, ó. Vou trazendo em cima do risco. Mais um pouquinho. Essa parte aqui, ó, como eu falei, tá mais alto, um pouquinho alto aqui o encaixe, ó. Então, eu vou deixar esse lado aqui um pouquinho mais alto. Vem com sujeirinha do preto pra fazer aqui, ó. Essa parte aqui, ó, da voltinha, ó, também ela tá mais desenhadinha. Então, eu venho com um pouquinho do cinza chumbo, sujeirinha de tinta no meu pincel, passo aqui, ó, fazendo a voltinha, ó. Escureço um pouquinho mais aqui, ó. Venho trazendo, ó, até aqui no final. E aqui, ó, no finalzinho, eu também vou desenhar aqui, ó, a voltinha da beiradinha aqui, ó, da chaleira. Arrumo de um lado e do outro, tá? Ó. E pronto. Limpo o pincel. Venho, ó, com o branco. Bem pouquinha tinta no pincel. Aqui, ó, esse ponto de luz vai refletir bem aqui, ó. Então, eu já vou deixar aqui, ó, mais claro, ó, o branco
bem visível. Ele puxa, espalha pra cá e pra cá, ó. Aqui também, ó. Só que aqui vai refletir, ó, bem na beiradinha, ó, da dobrinha, né? Aquela voltinha que tem na chaleira, ó. E aqui, ó, reforça um pouquinho. E aqui na parte de cima também já vai ficar um pouquinho mais claro, ó. Vem com mais uma sujeirinha do branco. Esse detalhezinho vai vir até aqui, ó, e aqui pro lado de cima também, ó. Já vai ficar mais esbranquiçado esse alumínio. Aqui, ó, já venho jogando um pouquinho do branco, fazendo a junção, ó, com o alumínio. E aqui também, ó. Ele não vai aparecer branco, gente, eu tenho que fazer a junção dele com a claridade do alumínio. Então, eu venho, ó, trabalhando esse branco, fazendo com que o cinza, né, do alumínio, ó, que eu passei, fique um pouquinho esbranquiçado. E aqui no cantinho, ó, também vai refletir um pouquinho do branco, ó, aqui nessa beiradinha. Volto aqui, essa parte aqui eu tenho que deixar bem branco, ó, que é o ponto de luz, tá? Ó. Tinta bem na beiradinha do pincel, para puxar aqui, ó, a altura da beiradinha aqui da chaleira. Então, venho com mais um pouquinho e puxo aqui, ó. Essa parte aqui também vai ficar um pouquinho mais branco, ó. Aqui, ó, a sujeirinha que tem de lá de cima, isso aqui, ó, vai refletir aqui. Só passo o pincel aqui, ó, pra aparecer um pouquinho mais essa claridade. E pronto, ó. A tampa aqui já fica dessa forma. Pincel número 6, já venho descendo aqui para baixo. Aqui, gente, por ser uma parte maior, eu posso usar um pincel até maior. Então, eu venho com o número 8, o C da Castelo, o C523. Venho aqui, ó, com o cinza claro. Pego a tinta com aquarela silk, já venho trazendo ela aqui, ó, bem em cima do risco, ó. Contornando aqui o meu desenho, ó. Mais um pouquinho do cinza claro. Mais um pouco. Já vou fazendo ali, ó, a junção ali na beiradinha. Vem com um pouquinho mais, trazendo até aqui, ó. Tá. Aqui, na parte de baixo, ó, vem com um pouquinho do cinza e vou fazendo a junção com cinza claro, ó. E aqui depois ainda tem um reflexo dos tomates, que vai refletir aqui nesse alumínio. Vem pegando a minha tinta, eu sempre gosto de usar o Aquarela Silk. Pra mim, gente, eu acho que facilita bem. A tinta penetra bem no tecido, ó. E é mais fácil, ó. Eu acho que a tinta, trabalhar com a tinta um pouquinho mais líquida, fica mais fácil. Mas, como eu sempre falo, é opcional, tá? Então, ó, umedeço o meu pincel no Aquarela Silk e venho pincelando. Aqui, gente, ó, eu já vou entrar, tá vendo um pontinho de luz? Um pouquinho do branco, branco mesmo. Passo, dou uma espalhadinha e venho caminhando com ele um pouquinho, ó, com sujeirinha de tinta que tem no meu pincel, pra cima. Eu pego mais um pouquinho, venho espalhando, ó, um pouquinho aqui, ó, essa claridade. Ó, mesma direção, venho aqui, ó, mais uma pincelada do branco, ó. Aqui na beiradinha, ó. Ajeito também. Aqui, ó, para baixo também vou deixar ó, um pouquinho mais claro. Aqui do lado, ó, sujeirinha do branco. Espalho bem.
Venho aqui, ó, com cinza. Venho puxando aqui, ó, fazendo a junção, ó, sem esfregar muito o pincel, tá? Umedeço lá no Aquarela Silk, venho puxando aqui, ó, para não ter que ficar aumentando muito esse detalhe aqui no cinza, ó, tá? Então, venho pincelando, fazendo a junção, ó, sem misturar muito. E venho trazendo aqui, ó, mais uma pincelada do cinza. Trago até aqui, ó. Vem com mais um pouquinho. Aqui eu vou entrar só um pouquinho, ó, nessa marquinha aqui, mas aqui é um tomate, esse tomate vai refletir aqui, ó. Então, eu não vou tampar toda essa parte aqui de cinza, não, eu vou deixar ele só sombreado, ó. Vem com um pouquinho do cinza chumbo, escureço, ó, aqui, já entrando um pouquinho nesse outro ponto de luz, ó, e faço a junção, ó. Vem com mais um pouquinho do cinza chumbo, vou jogando aqui, ó, trazendo até aqui embaixo, ó, fazendo a junção. Aqui, ó, também já vem com um pouquinho mais do cinza chumbo, ó, vem trazendo, ó. Limpo o pincel. Mais uma sujeirinha do branco, aqui, ó. Só que aqui, ó, é mais espalhadinho, ó. É mais opaca essa claridade, ó. Reforço um pouquinho essa daqui, depois eu vou trabalhar nela novamente. Venho com um pouquinho mais do branco, passo aqui em cima, ó, novamente, ó. Já jogo uma sujeirinha aqui do ladinho também. Cinza. Venho pincelando aqui, ó. Mais um pouco. Venho jogando, ó, esse cinza até aqui, ó. Limpo meu pincel, venho com branco. Ó, aqui, gente, tem uma claridade que pega daqui, ó. É reflexo da janela aqui da cozinha, tá? Então, ó, vem daqui. E aqui eu puxo um pouquinho pra cima, ó. Ajeito aqui, venho espalhando, ó. E aqui embaixo eu vou espalhando ela até sumir, ó, totalmente. Aqui, ó, já venho no canto com o cinza. Chumbo, vou encaixando aqui, ó, no tomate, ó. E trago até aqui embaixo, ó. Venho com cinza mais um pouquinho e vou pincelando. Aqui, ó, lá por trás também, ó. Mais um pouquinho do cinza. Vou pegar o pincel número 6. Aqui no cantinho, ó. Essa parte aqui, ó, é cinza claro. Então, vem com o pincel número 6, completando esse desenho aqui. Aqui no cantinho, ó. Faço a junção com essa parte mais escura e venho completando. Venho com cinza chumbo aqui, ó. Mais um pouquinho. Trago já contornando aqui o meu desenho. Vem trazendo aqui, ó. Aqui já entro com cinza chumbo para fazer aqui, ó, o reflexo, né? Que o cabo da chaleira vai fazer aqui, ó. Então, aqui eu já entro com um pouquinho do preto também, ó. E venho trabalhando, ó.
Eu não preciso aqui, ó, fazer com exatidão o desenho, não. É só um reflexo, tá? Então, eu venho puxando ele aqui, ó. Né, com um pouquinho do preto, cinza chumbo, ó, pra dar uma clareada, ó. Venho puxando aqui, trazendo, ó, esse desenho até aqui, ó. Vem escurecendo um pouquinho aqui, ó, com cinza chumbo, novamente, ó. Sempre pegando a tinta com aquarela silk, ó, vou trazendo aqui, é essa volta que o cabo faz aqui, ó. Vem com um pouquinho mais, trago aqui, ó. E aqui, ó, eu vou finalizar com cinza chumbo, ó. E aqui tem alguns reflexos que eu vou fazer aqui com os tons de cinza. Venho com o cinza claro, venho aqui, ó. Essa parte aqui, ó, aqui na beiradinha, ó, também fica um pouquinho mais claro, ó. Então, puxo aqui, ó, e venho trazendo, ó, tinta bem na ponta do pincel. Trago daqui de cima, ó, esse detalhe, ó, é um reflexo, ó, fica mais claro aqui, perto do cabo, ó. E venho aqui, ó. Mais um pouquinho do cinza claro. Eu deixo mais claro, ó, no meio. E ele fica meio esfumado, tanto para um lado como para o outro. Aqui, ó, tem uma partezinha mais clara, então eu venho trazendo aqui, ó. Vem com mais um pouquinho de tinta no meu pincel. Vou fazer alguns reflexos aqui, ó, mais fino. E aqui, ó. Essa parte aqui, gente, que tá refletindo aqui é do armário aqui da cozinha, tá? Como eu disse, eu tirei uma foto, ó. E ele reflete aqui, ó, em alguns lugares, ó. Aqui eu dou uma pincelada, ó, pra ficar meio marcadinho, meio manchadinho também. Aqui, ó, tem também uma claridadezinha. Venho aqui, ó, com um pouquinho mais do cinza e ajeito aqui, ó. Tiro a marcação. Mais uma pincelada do cinza claro. Venho aqui, ó. Aqui, ó, bem na beiradinha da chaleira aqui, ó, vai ficar um risco bem fininho, ó, mostrando a beiradinha do alumínio. Aqui, eu venho com pontinha de branco, ó, pra já deixar uma luz, ó. Vem com mais um pouquinho do branco. Aqui também, ó. Mais um pouquinho, tinta bem na beiradinha do pincel. Venho aqui, ó. Eu vou reforçar aqui já, ó, os pontos de brilho. Venho com a sujeirinha de tinta que sobra no pincel, ó. Venho fazendo. Aqui é bem marcado, ó. É uma luz que vem de cima, ó. Vem com mais uma sujeirinha e dou uma puxadinha aqui, ó. Vem com mais um pouquinho do branco. Reforço aqui, ó. Essa altura aqui é como se fosse um pescocinho aqui que tem na minha chaleira, ó. Então eu preciso fazer ele aqui também. Então eu venho jogando aqui, ó,
pouquinho mais de claridade aqui, ó. E é puxadinho assim mesmo, tá, ó? Aqui, ó, venho clareando um pouquinho a parte de baixo, ó, e aqui eu dou uma puxadinha assim meio de lado para dar volume. Limpo o pincel, venho aqui com um pouquinho do cinza, e agora já vou começar a fazer os reflexos aqui no meu trabalho, tá? Aqui eu venho com a sujeirinha do cinza, um pouquinho do cinza chumbo, puxo aqui, ó, e aqui eu dou uma leve, abro só um pouquinho. Limpo o pincel, venho com cinza, ó, puxo. Aqui no meio, ó, puxo um pouquinho também. Aqui, ó. Aqui eu escureço um pouquinho mais. Venho pro pincel número 2. Limpo o pincel. Venho com um pouquinho só do cinza chumbo. Bem na pontinha do pincel, ó. E venho fazendo aqui, ó. Marcando um pouquinho aqui, ó, o lado de cima dessa partezinha aqui, ó. Aqui no cantinho, ó, puxo, ó. Limpo o meu pincel, venho com cinza claro, bem na beiradinha. Aqui eu preciso fazer, ó, a beiradinha do alumínio, estão vendo, ó? Então, ela vai ficar marcadinha. Branco, puxo aqui, ó. E aqui também, já vem com a claridade, ó. Daqui de cima, ó. Aqui eu faço alguns detalhezinhos meio puxado assim. Vem com um pouquinho mais. Aqui também, ó, fica já um pouquinho mais claro vindo daqui, ó. E aqui, ó, ele fica um pouquinho mais largo. Então, eu venho com preto, o cinza chumbo e venho ajeitando aqui, ó. Vem com um pouquinho mais. A tampa aqui, ó, desse lado, ó, ela fica meio levantada, ó. Então, por isso, ela fica um pouquinho mais alta. Limpo o meu pincel. Venho, ó, com cinza. Pra fazer, ó, essa beiradinha aqui, ó. Sujeirinha só de tinta no pincel, venho aqui, ó. Branco. Esse pontinho de luz aqui, ó, já vai ficar bem visível o branco. E aqui, ó, eu faço uma luz e já venho reforçando essa aqui de baixo, ó. Venho puxando, trazendo ela até aqui, ó. E aqui, ó, desço com sujeirinha meio espalhada, ó. E pronto. Venho com um pouquinho mais do branco no meu pincel, já vou reforçar aqui também, ó. Um pouquinho mais pra reforçar aqui também. A beiradinha aqui, ó, da tampa. Sujeirinha que sobra, eu venho aqui, ó, só sujeirinha, ó. Aqui tem um detalhezinho, é uma marquinha do alumínio. E aqui, ó. Um pouquinho do cinza claro, faço uma marquinha aqui, ó, um reflexo, ó. E venho trazendo, ó, uma partezinha mais clara aqui também, ó. Cinza.
um pouquinho do cinza chumbo junto. Aqui, ó, tem uma marquinha, ó, na minha chaleira, que vem daqui. E aqui também, ó. Mais um pouquinho de branco, gente, bem pouquinho tinta no pincel. Ó, aqui, ó, esse detalhezinho já fica branco. Aqui também, ó. E aqui, ó. Cinza. Bem no meio aqui, ó, tem um detalhezinho, ó. E pronto. A parte aqui do meio aqui da chaleira, quase concluída. Volto aqui, ó, pro pincel número 6. Aqui embaixo, gente, eu preciso escurecer um pouquinho. Então, eu venho, ó, com o preto, ó, junto com o cinza chumbo. Vou passar uma sombra aqui, ó. E venho suavizando, ó. Vou trazendo até aqui, ó. E venho suavizando. Mais um pouquinho. Bem pouquinha tinta no meu pincel. Com preto, ó, eu só vou fazer o contorno aqui, ó. Deixar levemente arredondado, ó. Desse lado aqui, ó, ele aparece um pouquinho mais e eu venho trazendo, ó. Mais um pouquinho só. Eu venho contornando aqui, ó, o meu desenho, ó, com preto, ó. Trazendo essa tinta bem em cima do risco aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o pincel número 2. Mais um pouquinho do preto. Vem aqui, ó. Sujeirinha de tinta no meu pincel. Venho ainda com preto. Peguei um pincel um pouquinho maior, número 8. Aqui, ó, por cima do morango, eu escureço um pouquinho também, ó. Do tomate, perdão. Tô com morango na cabeça. Escureço aqui, ó. E aqui também, ó. Vou fazer uma sujeirinha aqui, ó. Com preto, ó. Suavizo aqui. Dou umas pinceladinhas aqui, ó. E pronto, ó. A parte aqui da chaleira já fica dessa forma. Aqui, ó, também tem o alumínio. E eu vou fazer essa parte aqui, ó, que é do reflexo dela. Pincel número 2. Aqui, ó, nesse detalhe aqui do cabinho, tem essa parte aqui que é metal e aqui ainda é chaleira, tá? Mas eu deixei ela separado assim pra fazer, porque aqui tem um reflexo dessa parte que aparece aqui na chaleira, tá? É reflexo do alumínio no alumínio, tá bom? É mais ou menos isso. Então, eu venho aqui, ó, com cinza, cinza puro. Vou pegando ele com aquarela silk para mim conseguir tampar bem aqui a trama do meu tecido e venho até aqui, ó, no risco, ó. Faço a largura aqui, ó, do desenho, volto, ó, com cinza chumbo e venho completando aqui, ó. Mais um pouquinho do cinza chumbo para finalizar aqui, ó. Trago até aqui. Já venho com a sujeirinha do preto. Vou passar aqui, ó, para reforçar, ó, essa parte aqui mais escura, tá? Ó. Como vocês estão vendo, gente, ó, é uma coisa muito importante que eu vou frisar novamente para vocês. Quando for fazer uma releitura, como eu expliquei, que é essa daqui, o que é importante? Marcar bem no tecido cada pontinho, tá? Mesmo que pareça insignificante, faça no seu desenho cada pontinho, tá? É muito importante, porque daí fica fácil, ó, tendo o desenho, você só presta bastante atenção, muita observação, onde vai mudar de cor, onde vai fazer os detalhes, ó, e pronto.
Aqui, ó, na divisão, ó, entre a parte do alumínio, realmente da alça aqui, e a parte do reflexo aqui na chaleira, ó, eu passo um pouquinho do preto. E tá tudo marcadinho, então fica muito fácil de fazer, ó. Aqui tem um pontinho de preto também. Antes desse pontinho de preto, eu venho aqui, ó, antes, ó, com um pouquinho do cinza, ó. Deixo marcadinho e suavizo. Estão vendo? Ó, no cantinho do pincel número 2, eu pego um pouquinho do branco e venho aqui, ó. No reflexo, ó, o branco vai aparecer aqui, ó, no reflexo na chaleira. É o brilhozinho que tem aqui. Refaço aqui, ó, um pouquinho esses. Venho com a sujeirinha, ó, do cinza até aqui, ó. E pronto, ó. Aqui, nessa parte aqui, ó, de baixo, tem também uma claridadezinha bem pouquinho, ó. Então, eu venho só com sujeirinha de tinta no pincel. E estão vendo, ó, como que fica muito fácil trabalhar com realismo? E um desenho, né, que aparentemente nem era tão bonito. Olha como que fica bacana fazer, né, criar o próprio desenho. Venho preenchendo aqui, ó, essa parte da alça com o cinza claro, ó, venho trazendo até aqui, mais um pouquinho. Eu quero ver quem que vai fazer esse desenho, tá? E aqui, ó, quem não gosta de tomate, aqui a gente vai completar o desenho com tomate cereja. Quem não gosta de tomate cereja, vale mudar o desenho, tá? Pode pôr uma outra fruta da preferência de vocês, mas eu quero ver quem que vai fazer comigo. Ó, sujeirinha do cinza, cinza chumbo, porque aqui, ó, tem a largura da alça, né? Ó, então, eu puxo aqui, ó, movimento, vou e volto, ó, para fazer a largura da alça. E aqui, ó, na parte de baixo, que é arredondado, também. Então, eu venho, ó, com mais um pouquinho do cinza chumbo e vou arredondando aqui, ó, até aqui, ó. Aqui nessa parte, eu vou jogar uma sujeirinha só para criar esse efeito, ó. Observem bem certinho, gente, ó, aqui vocês vão ver que é só a questão de jogar a tinta certa no lugar certo, daí já vai criando aqueles efeitos, tudo certinho. Ó, aqui para contornar, venho trazendo um pouquinho do preto aqui, ó. Ó, para dar bastante profundidade nessa voltinha. Dou um espacinho, venho com mais uma sujeirinha, ó. E mesmo trabalhando aqui, ó, com sujeirinha de tinta, gente, eu preciso tampar bem a trama do tecido, tá? Fazer uma pintura bem feita, bem bonita. O que sobra de tinta no meu pincel, venho aqui também, ó, dando um detalhezinho. Mais um pouquinho do cinza chumbo, para mim contornar aqui, ó, essa parte aqui, ó, do alumínio, ó, só para contornar, ó. Vem com mais uma sujeirinha, eu limpo o pincel, porque aqui, ó, tem um detalhezinho, ó, que eu preciso pôr aqui. Esfumo aqui, ó, mais um pouquinho. Limpo bem o pincel, venho com branco. O dia dessa foto, ó, eu tinha dado lustro, tinha dado polimento. Antes que alguém me corrija, né? Então, eu tinha dado polimento aqui no meu alumínio, ó, então ele reflete, ó, claridade em vários lugares. Tinha lustrado, né? Não sei se é assim que fala. Ó, veio aqui também, ó. E aqui, ó. Aqui só sujeirinha, ó. A parte que fica um pouquinho mais clara, não tão clara como aquela parte ali de cima, é essa aqui, ó. E aqui eu venho com o meu pincel zero, para me deixar, ó, esse ponto de brilho aqui, ó, bem forte, ó. E ele vem até aqui na beiradinha, ó. Reforço aqui, aqui só sujeirinha. Aqui, ó, passo um pouquinho o pincel. Venho aqui, ó,
Mais um pouquinho só e venho passando aqui, ó, com o pincel, ó. Tá vendo? Só para criar um detalhezinho. Aqui, ó, na parte de baixo, aqui no encontro também, ó, passo. E aqui, ó, só para desenhar. Mais um pouquinho do branco, reforço aqui, ó, o ponto de brilho aqui no reflexo e puxo aqui. E aqui, ó, sujeirinha, ó, vai refletir aqui, tão vendo, ó? Bem pouquinho. Detalhezinho aqui e aqui também. Já venho aqui, gente, para fazer essa parte aqui, ó. A alça aqui da minha chaleira é toda preta. E como que a gente vai fazer isso? Colocar os reflexos, deixar no preto uns pontos ainda mais escuros. Olha só. Venho aqui, ó. Pincel número 6. Venho com preto, ó. Trabalhando aqui, ó. Venho com um pouquinho mais. Vou deixando aqui, ó, o meu desenho. Trazendo a tinta, ó, já em cima do desenho. Vem com um pouquinho mais e vou trazendo até aqui próximo, ó, desse risco. Vou pegando a tinta aqui, ó, com aquarela silk e venho trazendo, ó. Mais um pouquinho do preto. Venho desenhando aqui, ó. Mais uma coisa aqui, ó, muito importante. Atenção no risco, gente. Aqui na hora de fazer o contorno, firmeza na mão para não entortar. Tanto se é, aqui eu tô fazendo o cabo, mas se eu tivesse fazendo a parte da boca da chaleira também, é muito importante não entortar. Então, ó, nem respira, tá? Pra ficar bem retinho, ó. E venho pincelando, ó. Tá, essa parte aqui, ó, escura, que eu fiz, é a parte, ó, de dentro, que fica aqui, ó, de frente, aqui pro alumínio. E ela aqui, ó, já apresenta uma claridade. Então, eu venho com um pouquinho do cinza e vou passando aqui, ó. Ó, vou esfumando um pouquinho pra cima do preto, ó. Venho pincelando com a aquarela silk, vou trazendo aqui, ó. Eu não preciso, gente, ficar esfumando uma cor em cima da outra, não. O aquarela silk vai me ajudar nesse encontro aqui, ó. Então, eu passo, ó, a tinta em cima do risco, viro meu pincel, venho suavizando esse encontro. O que que é suavizando? É não deixar aquele risco retão desenhado, tá? Porque aqui, ó, essa dobrinha é meio... não é quina, ela é meia... Como é que eu vou explicar? É meio arredondadinha a quininha, tá? É meio arredondada. Então, por isso, eu não posso deixar aquele risco reto, tá? Vem com mais um pouquinho, ó. E ele vai vir, ó, até aqui, estão vendo, ó? Que é a largura aqui, ó. Essa parte aqui, ó, ela é meia... É a largura do cabo aqui, ó, tá? Então, ó, passo, viro o pincel e venho, ó, tirando a marcação, tanto de dentro, ó, para deixar esse detalhe aqui, ó, arredondadinho, tá, ó? Então, venho tirando a marcação. Um pouquinho mais do cinza, passo aqui, ó, para ficar mais fácil trabalhar com a cor mais escura depois, ó. Trago até aqui no encontro do alumínio, ó. Espalho um pouquinho. Aqui do lado de cima também já dou uma espalhadinha, ó. Venho aqui por cima, novamente com preto. Já faço o encontro aqui, ó. Venho com mais um pouquinho do preto. Sempre pegando a tinta com a aquarela silk e venho trazendo, ó. Já venho aqui e vou
Agora, ó, eu vou levar daqui de baixo lá pra cima, pra facilitar um pouquinho aqui pra mim. E eu quero que vocês, que apareça, ó, bem onde eu tô colocando a tinta, pra vocês poderem acompanhar bem certinho. E venho, ó, completando. Aqui eu posso pegar um pincel, pegar o número 8, da 421, um pouquinho mais do preto, para completar aqui, ó. Vem preenchendo, ó. Mais preto. Venho arredondando aqui o meu desenho. Mais um pouquinho do preto. Vou levando até lá em cima, ó. Mais um pouquinho. Que eu posso, ó. Vem com pinceladas, ó. Pincel bem carregado de tinta, porque eu tenho que completar mesmo essa parte aqui, toda com preto, ó. Ó, onde eu passei cinza ali, ó, vai ficar visível, bem visível, eu vou voltar a trabalhar nele aqui, ó, tá? Por isso que eu tô entrando, ó, com o preto, um pouquinho em cima da parte aqui, ó, onde eu passei o cinza, ó. Limpa o pincel, vem com mais um pouquinho do preto. Aqui, ó. Ó, desenhando aqui a quina, ó, bem certinho aqui dessa parte do alumínio, completando aqui, ó. Mais um pouquinho aqui do preto, ó. Mais uma pincelada. Coloco o preto aqui no meu pratinho. Vem com um pouquinho do Aquarela Silk junto. Pra mim contornar esse cabo aqui, ó. Com todo cuidado, ó. Aqui, ó. Viram que eu deixei um espacinho sem tinta? Deixa eu completar esse contorno aqui, ó. Bem certo. Aí. Aqui, ó, deixei um espacinho sem tinta. Então, venho com cinza. Continuo com esse mesmo pincel número 8, ó. E aqui tem uma claridadezinha, ó, que aparece pra mim com cinza. Então, eu puxo, ó. Puxo aqui até lá em cima e venho trazendo aqui pra baixo, ó. Vem com um pouquinho mais do preto, porque eu preciso escurecer aqui por trás dele, ó. Deixa eu pegar aqui um pouquinho mais do preto. Venho aqui, ó. Por trás, ó, desse pontinho de claridade. Porque por trás lá tem que ficar um pouquinho mais claro, mais escuro. Venho com um pincel número 2, o cinza claro. Deixa eu puxar esse preto aqui.
E aqui, ó, eu vou deixar, ó, esse detalhezinho um pouquinho mais claro, bem marcado e esfumado, ó, para os dois lados. Então, eu passo aqui, viro o pincel, esfumo de um lado, passo mais um pouquinho, ó, deixando mais visível, né, bem no meio, e venho do outro lado, ó, viro o pincel para esfumar do lado de trás também. Venho trazendo aqui, ó, porque é a quina essa quina, né, que eu falei que é meio arredondadinha, ó, é a quina da alça aqui da chaleira, ó, que pega um pouquinho de claridade, ó, e vem pra cá, já sumindo, ó. Volto aqui para o cinza, com o pincel número 2, vou refazer essa parte aqui, ó. Aqui ele fica um pouquinho mais visível. Pro lado aqui, ó, de um lado e de outro, eu dou uma leve esfumada, ó, e venho subindo com ele novamente, ó. Aqui ele quase some, ó, e ele volta a aparecer aqui na beiradinha, ó. Então, eu passo novamente o pincel, aqui tô refazendo aquela claridade que eu fiz antes de passar o preto, trago até na beiradinha, viro meu pincel, ó, porque eu preciso esfumar dos dois lados, ó. E venho trazendo, ó, de encontro aqui, e aqui no meio ele vai sumindo, ó. Ajeito aqui no começo, espalho de um lado e do outro, venho novamente com um pouquinho do preto para diminuir ele aqui, ó, na beirinha aqui da alça um pouquinho, ó. E aqui também, ó, preciso ajeitar. Mais um pouquinho só. Aqui, ó, ficou marcadinho aqui pra mim, eu quero tirar essa marcação, ó. Suavizo, ó. Meu braço tá colando aqui na tábua, ó. Eu limpei minha tábua hoje, então a cola volta com tudo. Por isso vocês estão ouvindo esse barulho de descolar. Ó, então ajeito aqui, ó, e pronto. Volto um pouquinho só com o pincel número 8, um pouquinho do cinza chumbo, eu venho aqui, ó, uma pincelada, aqui, ó, faço a quina aqui, ó, e volto aqui, ó, dando uma leve clareada, ó. Mais um pouco. Trago até aqui, ó, mais um pouquinho só do cinza chumbo para mim desenhar aqui, ó, esse detalhe. E venho trazendo, ó, suavizo aqui do lado oposto e venho trazendo aqui, ó, aqui a largura, ó, dessa alça. Pincel número 2, uma pinceladinha do preto, bem pouquinho, só para finalizar aqui, ó, no cantinho, ó, e aqui, ó. E pronto, ó. Vem com pincel 0, uma pinceladinha, ó, porque aqui, ó, eu preciso contornar a parte de cima, ó, deixar bem arredondadinha e o começo dela aqui, ó, dessa tampa, ó. Preto. Faço a altura aqui, ó. E pronto, gente. Olha só como que já ficou a parte aqui, ó, da chaleira. Eu observo bem certinho, observo a minha imagem de referência, se eu preciso reforçar, se eu preciso retocar em algum lugar. Apenas aqui, ó, ficou faltando uma claridade que eu vou pôr agora. Uma claridade bem pouquinha. Essa claridade que vem daqui, ó, e ela é um pouquinho mais clara, ó, apesar que eu não passo com cuidado para não tirar esses detalhezinhos do alumínio que eu pus. E aqui, ó, aparece uma sujeirinha, ó. E pronto. A chaleira toda feita, eu venho aqui para os tomates. Eu vou usar as seguintes cores: o flamingo, o tangerina, vermelho tomate, vermelho profundo e um pouquinho do vinho. Então, vamos lá?
E também vou usar o branco para poder fazer a luz. No meu pratinho, eu coloco umas gotinhas do Aquarela Silk. Eu vou fazer, ó, uns 2 tomates aqui de trás. E depois eu adianto, e depois eu venho fazer esses inteiros aqui da frente, tá? Começando por esse aqui, ó. Venho com o vermelho profundo, pincel número 6. Já trago, ó, o vermelho profundo bem em cima do risco. Vou pegar... Tô com o pincel número 6, vou mudar aqui pro pincel número 2, porque o espaço aqui é bem pequeno. Ó, contorno. Vem com mais um pouquinho. Aqui, ó. Fica um pouquinho mais escuro, porque pega a sombra desse tomate de cima. Venho com o vermelho tomate e completo aqui, ó, o meu desenho, ó. Mais um pouquinho. Completo, ó. Vem com a sujeirinha, bem pouquinho, vinho. E eu ainda vou pegar esse vinho junto com o vermelho profundo, tá? Pra escurecer um pouquinho, ó. Deixa eu pegar aqui uma isca mais do vinho. Só que nesse cantinho, ó. E pronto. Venho, ó. Bem pouquinho branco, só na quininha do pincel, mesmo ele estando lá por trás, ó. Vai pegar um pouquinho de luz, ó. Eu primeiro dou uma pincelada e dou uma espalhadinha, para ficar mais fácil, ó, de vocês entenderem. Dou uma pincelada e dou uma espalhadinha, estão vendo? Venho com mais um pouquinho só, bem na quininha do pincel e coloco a luz. E, ó, a luz lá por trás. Venho, ó, com sujeirinha do flamingo. Essa parte aqui, ó, vai ficar esfumadinha, né, meio embaçadinho. Então, com um pouquinho de flamingo, ó, tinta bem na pontinha do pincel, eu dou esse efeito aqui, ó. E pronto. Vamos fazer mais um aqui lá por trás? Eu venho com vermelho profundo. Venho contornando, ó, essa parte, mais um pouquinho do vermelho profundo. Esses tomatezinhos aqui, ó, são cereja, tá? O meu marido trouxe para mim um caixinho, a coisa mais linda. Aí, por isso, eu resolvi fazer a montagem dessa foto. Então, ó, ele é bem vermelhinho, tava todos bem maduro. Gente, pensa no doce que tava esses tomates. Uma delícia mesmo, ó. Venho aqui com um pouquinho mais do vermelho profundo. Passo aqui, ó. Venho para o vermelho tomate. Completo o meu desenho. Mais um pouquinho do vermelho tomate. Não preciso ficar lavando o pincel aqui, ó. De uma cor eu passo para outra. Me ajudar a fazer a junção das cores no tecido, tá? Ó. Faço a misturinha aqui bem certinho. E aqui, ó, notem que sobrou um risquinho bem fininho aqui. Venho com flamingo, bem pouquinha tinta no meu pincel e já vou passando aqui, ó. Sabe por quê, ó? Porque essa claridade ali, ó, ela vai refletir, né? Então, ela já reflete aqui, ó, nessa parte aqui do tomate, ó. E puxo pra cá, ó. Preciso, ó, colocar a claridade. Então, eu venho com um tiquinho de branco, ó, sempre na mesma direção, tá? Ó. Passo, espalho. Ó, essa daqui já ficou bem certinha. Deixa eu ajeitar essa de trás. Então, eu não preciso nem mexer nela, mas eu posso fazer isso daqui, ó. Espalho, pra ficar espalhadinha. Pego o quininha do pincel, tô com o número 2 de branco, e venho aqui, ó, pra aumentar um pouquinho só essa claridade, ó. Dou uma pinceladinha pra não ficar marcado, eu quero que ela fique espalhadinha dos lados. Pego mais uma pinceladinha do flamingo. Aqui, ó, tem um detalhezinho, uma contraluz nesse tomate, estão vendo? Então, eu coloco o flamingo aqui e aqui no cantinho também. E pronto. Agora, eu vou fazer esses daqui
E aqui, ó, os do canto, depois eu volto pra gente fazer esses da frente aqui. Bom, já fiz aqui, ó, a maioria dos tomates, comecei a fazer os do canto, né? Já fiz aqui, vem trazendo. Deixei esses dois aqui, ó, pra gente fazer juntinhos e no passo a passo. É super fácil de fazer. É só ir jogando os tons, ó, nos lugares certos. Eu começo aqui, ó, nesse aqui, com vermelho tomate. O vinho que eu uso aqui nos tomates, gente, é bem pouquinho. E eu já vou usando o vinho junto com o vermelho profundo, tá? É só observar bem certinho onde foi jogado e ir colocando. Nesses aqui da frente, ó, eu nem uso o vinho, tá? Só os outros tons. Vem com o vermelho tomate. Passo aqui, ó, já venho com o tangerina. O tangerina é um vermelho. A gente observando o tom, assim, ó, já dá aquela impressão daquele vermelho amarelado. Como se fosse um cenoura ou um laranja com um pouquinho do vermelho, para ficar igual aquele detalhe meio amarelado da casquinha do tomate mesmo, tá? Ó. Então, passo aqui, ó, faço a junção bem certinho das cores, venho com um pouquinho do vermelho tomate, ó, para fazer o contorno, aqui, ó, trazendo até aqui. Venho com um pouquinho do vermelho profundo, trago aqui, ó, esse vermelho profundo, ó, próximo do contorno, só não chego no risco, ó, e passo aqui, ó. Vem com mais um pouquinho, jogo um pouquinho aqui, ó, e vem puxando aqui, ó. Aqui eu venho com a sujeirinha do vermelho profundo e do vinho para mim passar aqui por trás, ó, no tomate anterior. Eu sei acertar aqui o cantinho, ó. Escureço, porque aqui pega um pouquinho de sombra desse que tá na frente, sujeirinha mais do vermelho profundo, passo aqui, ó, fazendo esse arredondado. Vem com um pouquinho mais do vermelho tomate, contornando aqui, ó. Um pouquinho do vermelho profundo, ó, aqui desse lado. Limpo bem o meu pincel, venho com a pinceladinha do Flamingo. Aqui, ó, eu preciso clarear um pouquinho esse tomate. Então, vou jogando o Flamingo bem aos pouquinhos, ó, como se fosse uma luz seca. Mas é aquela luz, ó, opaca, bem espalhadinha, aquela claridade espalhada. Observo em alguns lugares, ó, onde tem alguns detalhes, ó, mais algumas pinceladinhas, ó. Então, eu venho aqui e aqui, ó, mais um pouquinho aqui e espalho, ó. Espalho, que é para ficar a marquinha, bem suave. Venho mais um pouquinho, tinta de um lado só do meu pincel, eu passo aqui, ó, um pouquinho, venho aqui, ó, aqui tem mais uma marquinha. Essa daqui fica mais evidente, tá? Então, ó, passo a marquinha, espalho de um lado e do outro. Mudo meu pincel, venho pro pincel número 2, pego um pouquinho do branco, bem pouquinho tinta no pincel, e aqui tem 2 pontos de luz, ó. Aqui, passo, venho, ó, com o pincel, amassando para deixar, ó, bem esfumado, ó. Venho com mais um pouquinho do branco, passo aqui, ó, meu ponto de luz, ó, maior a marquinha, deixo o branco bem no meinho, nas laterais, ó, eu venho espalhando bem aos pouquinhos, ó. Venho com mais uma sujeirinha de branco, dou uma limpadinha na pontinha do pincel, aqui do ladinho, ó, contra a luz, ó, espalho para ficar só sujeirinha dessa forma. E olha só como que fica esse tomate. Deixa eu empurrar minhas tintas para cá, ó, pra gente fazer esse aqui já. Eu venho, deixa eu pegar o pincel número 6, venho com o tangerina, uma pinceladinha, venho aqui, ó,
Jogo um pouquinho mais do tangerina. Venho com o vermelho tomate. Já vou entrando aqui na sépala, nas folhinhas aqui, ó, do tomate. Vou fazendo a junção aqui, ó, do vermelho tomate com tangerina. Tiro o excesso de tinta aqui do meu pincel. Trago a tinta, ó, bem próximo do risco. Venho com mais um pouquinho do vermelho tomate. Vou completando o meu desenho aqui, ó. Aqui, gente, eu já vou usar um pouquinho do vermelho profundo. E venho completando aqui por baixo, ó. Mais um pouquinho do vermelho tomate e venho aqui, ó. Mais uma pinceladinha vermelho profundo desse lado, ó, já trazendo a tinta bem em cima do risco, ó. Escureço aqui no cantinho também e venho trazendo aqui, ó. Espalho bem. Venho, ó, uma pinceladinha do vermelho profundo, pego junto com um pouquinho do vinho. Eu pego bem pouquinho vinho, que é para deixar esse vermelho profundo um pouquinho mais escuro, só do que ele é, tá? Passo aqui, ó, e venho trazendo, ó, aqui, ó. Umedeço meu pincel no Aquarela Silk para chegar com essa tinta bem no cantinho. E aqui também, ó, jogo um pouquinho do vermelho profundo. Olha só, aqui, gente, ó, já tem essa marquinha aqui, ó, que eu deixei para fazer o tomate. Então, o que que eu faço? Eu venho com a sujeirinha, eu vou deixar o tomate assim por enquanto, venho com a sujeirinha do cinza, passo aqui, ó, umedecendo aqui essa parte com a Aquarela Silk, venho, ó, com o vermelho tomate e vou desenhando o reflexo, ó, do tomate aqui, ó. Aqui por baixo, ó, entro com um pouquinho do vinho e do vermelho profundo. Vai ficar mais escuro por causa desse preto aqui, ó. Vem com um pouquinho mais do vinho, ó. Puxo, ó, daqui de baixo desse preto, um pouquinho lá pra cima, ó. Então, venho com sujeirinha aqui do vinho, ó, e do preto e vou puxando, ó, aqui pra cima. Limpo o meu pincel. Venho com um pouquinho do vermelho tomate, passo aqui, ó. E pronto, ó. Deixo aqui secar um pouquinho e volto aqui para esse tomate. Pinceladinha do flamingo. Eu venho aqui, ó. Passo e dou uma espalhada. Observe, gente, em alguns lugares onde vai aparecer, ó, pontinhos, reflexos. Então, eu venho aqui, ó, aqui também, ó, um pouquinho mais forte. E aqui, ó, vou dar uma espalhadinha, ó. Venho com um pouquinho mais do flamingo e vou passar aqui, ó. Mais um pouquinho do vermelho profundo para me ajeitar aqui, ó, esse contorno. E pronto. Venho com o pincel número 2, um pouquinho do branco. Aqui, gente, ó, bem na pontinha aqui, ó, dessa sépala, tem um pontinho de luz. Então, eu passo aqui o branco e venho esfumando nas laterais, ó. A sépala vai pegar bem aqui em cima, tá? Venho com um pouquinho mais do branco, passo aqui, ó, próximo desse reflexo, ó. Só que aqui, gente, ó, é uma luz espalhada, ó, meio opaca, tá? Então, eu não deixo aquele ponto de luz, ó. Eu espalho bem, deixo aparecendo um pouquinho mais do que as outras marcações, mas espalho bem. Aqui, ó, volto com um pouquinho do flamingo e venho trazendo, ó, até aqui embaixo, ó.
E pronto. Aqui, ó, no reflexo, vai aparecer, ó, tiquinho do ponto de luz, ó. Mas é com a cor flamingo. Então, eu passo e espalho, ó, dessa forma. Tomates feitos. Deixa eu puxar aqui, que eu já vou fazer o reflexo desses tomates aqui, ó, aqui, tá? Alguns desses daqui, ó, vai refletir aqui. Eu venho com um pincel um pouquinho mais duro, pincel número 6. Pego um pouquinho do vermelho tomate, com um pouquinho do vermelho profundo. E eu vou trabalhar só com sujeirinha mesmo de tinta no meu pincel. Ele vai refletir aqui, ó. Ó, estão vendo? Só a sujeirinha. Outro, ó. E aqui mais um. Vem com um pouquinho mais de tinta. Aqui, ó, vai aparecer mais um, ó. E aqui, ó, mais um pouquinho, ó. Espalhadinho, tá, gente? Ó, dessa forma. Esse aqui, ó, aparece um pouquinho do ponto de luz, ó. Mas, como tá lá por trás, ó, então ele vai aparecer com flamingo. Aqui também, ó. E sujeirinha, ó. Tiro o excesso, ó, pra dar só impressão mesmo, ó. E esse aqui também vou dar uma pinceladinha. E pronto. Feito isso, eu já venho com os tons de verde para fazer aqui o talinho. Para o talinho, verde grama, verde oliva e o sépia. Venho aqui, ó, com verde grama. Vou completando o desenho aqui do talinho. Mais um pouquinho. Um pouquinho do verde oliva. Contorno aqui, ó. Já venho aqui pra dentro, ó, com sépia. Mais uma pinceladinha. Aqui, ó, tem uma pontinha já de sépia. E aqui, ó, no cantinho, mais um pouquinho do sépia. São pontinhos, alguns lugares onde já começa a secar esse talinho. Venho aqui, ó, com verde grama, sépia, mais um pouquinho do verde grama aqui, ó. Cuido para não borrar aqui o tomate. Venho aqui, ó. E aqui, ó, já vai talinho para um outro tomate. Mais um pouquinho do sépia. Vem aqui por baixo, ó. E aqui. Pinceladinha do sépia, vem aqui no cantinho, ó, que fica mais escuro. E passo, ó. Mais um pouquinho do verde grama, ó. Nessa parte aqui do talinho, venho aqui, ó. Aqui também, ó. Verde oliva. Contorno aqui, ó. E venho trazendo aqui por baixo. Sépia no cantinho, ó. É mais para fazer a sombra esse sépia aqui nos talinhos, ó. Venho aqui mais um talinho. Deixa eu enlarguecer. Venho com sépia, trazendo daqui de baixo, ó. E puxo aqui, ó. Daqui já puxo mais um, para esses tomatinhos que estão aqui do lado, ó. Venho com sépia, ó. Aqui no cantinho já vai pegar um pouquinho de sombra. Aqui também, ó. Aqui e puxo, ó. Dessa forma. Esses tomates, ó, que estão aqui, eles
o cachinho, virou assim. Então, ficou lá por baixo o talinho, daí não vai aparecer, tá? Eu venho aqui, ó, pra fazer a sépala desse aqui, ó. Venho com o verde grama, puxo o talinho dele aqui, ó. Trago até aqui, ó. Aqui, ó, na parte de cima aqui, ó, eu vou usar um pouquinho do flamingo em cada sépala dessa daqui, ó. Aqui e aqui, ó. Venho novamente com verde grama, puxo aqui, ó. Deixando aqui no cantinho, ó, mais claro, ó. Aqui essa daqui vai pegar aqui. E aqui, ó, eu ainda vou puxar mais uma, ó. Venho com mais uma pinceladinha do verde grama, puxo uma aqui, ó, uma pequena, ó. E essa aqui, ó. Venho com o verde oliva e um pouquinho do sépia. Daqui, ó, do cantinho, eu vou puxar, ó, lá pra cima, ó, nesse talinho aqui do meio, no talinho mesmo dele aqui, ó. E venho contornando aqui do outro lado também. Faço um contorno aqui, ó. Pego um pouquinho do branco. Deixa eu abrir aqui o meu branco, que eu já tinha até fechado ele. Uma pinceladinha do branco. E venho aqui, ó. Só sujeirinha de tinta no pincel, ó, pra ficar a partezinha do talinho aqui, ó, mostrando bem. Ó, venho com sépia, passo aqui, ó, nessa sépala e contorno aqui também. Venho com um pouquinho do verde oliva, nessa daqui, ó. Mais um pouquinho do verde oliva, faço a pontinha. Venho nessa daqui também, com um pouquinho do verde oliva. Mais um pouquinho. Vou contornando, ó, todas com verde oliva, tá? E essa daqui também, ó. Afino aqui a pontinha, ó. E venho aqui, ó. Mais um pouquinho do flamingo, só aqui, ó. E pronto. Tá. Agora, eu venho aqui, ó, pra fazer aquele suportezinho que a gente coloca para colocar a chaleira ou alguma coisa quente em cima da mesa. Para esse suporte aqui, ó, que aparece bem pouquinho, mas aparece um pedacinho, ó, do reflexo dele aqui em cima, eu vou usar o siena natural, o mostarda e o sépia. Aqui, gente, ó, eu posso passar, ó, já o siena natural nele todo, ó. Passo e venho, ó. É bem facinho de fazer esse suportezinho aqui, porque a chaleira tá em cima, então vai aparecer, ó, só o ladinho deles aqui pra mim, pra poder fazer, tá, ó. Então, passo aqui e venho pincelando, ó. Poderia até ter deixado de fora essa parte, mas como eu risquei, então, eu vou pintar aqui, ó. Venho aqui, ó, no cantinho, eu já vou entrar com sépia, porque esse aqui vai aparecer lá por trás, ó, bem escuro, porque pega bastante sombra, ó. E venho aqui, ó, pra fazer mais essa partezinha de um que tá lá por trás, ó, é só detalhezinho mesmo. Venho aqui com mais um pouquinho do sépia, trazendo aqui, ó, porque a chaleira faz sombra, então só vai aparecer mesmo a pontinha dele aqui, ó. Essa parte aqui, ó, que vem de lá de dentro, ó, também fica escuro, ó. E venho aqui, vai chegar, ó, até aqui no tomate, ó. Faço o contorno aqui do tomate bem certinho, ó, e ele vai vir até aqui, ó. Ó, só vai pegar a claridade, essa parte aqui que ficou, ó. Então, vem com um pouquinho do mostarda, passo aqui, ó, é onde pega um pouquinho de claridade, ó.
e ajeito aqui, ó. Ele é arredondadinho aqui. Nesse aqui, a mesma coisa. Venho contornando ele com sépia. Ele vem, ó, de lá de dentro, ó. Aqui, ó, vai pegar também um pouquinho da sombra aqui da chaleira, ó. Posso passar o sépia aqui, pegando um pouquinho no começo da chaleira aqui, ó. E venho trazendo, ó. Venho contornando aqui esse detalhezinho, ó. Essa parte aqui, ó, fica um pouquinho escura, estão vendo? Venho com mais uma pinceladinha do sépia aqui do ladinho para trazer ele de lá de dentro, ó. Aumento até aqui, ó. Aparece essa partezinha aqui, ó. Venho com o mostarda, vou dar claridade, ó. Aqui, ó, tem o detalhezinho e venho dando claridade aqui no meio, ó. Dou um espacinho aqui e puxo aqui também, ó. E pronto. Venho para esse aqui do canto, mais um pouquinho do sépia, puxo aqui, ó, junto, ó. Deixa eu fazer aqui esse cantinho também. Mais um pouquinho do sépia. Trago o detalhezinho lá do meio, ó, lá debaixo da chaleira, ó. E essa parte aqui, ó, fica um pouquinho escura, ó. Aqui atrás do tomate, ó, vou escurecer um pouquinho também. Venho com o mostarda e vou clareando aqui, ó. Aqui por cima, faço o contorno aqui desse detalhezinho e venho trazendo aqui, ó. Ele aparece, ó, bem pouquinho, ó. E pronto. Tá feito o suportezinho. Ele aparece, como eu falei, bem pouquinho de lado. Aqui, ó, eu venho com a pinceladinha do Siena Natural para fazer, ó, ele vai refletir aqui, tá? Ó. Então, ele vai refletir, ó, próximo do tomate, ó. Venho aqui por baixo, ó, ele vai refletir aqui, ó. Tá vendo? Mais uma pinceladinha do Siena Natural. Aqui, ó, reflete a beiradinha desse. E aqui, ó, um pouquinho desse. Com o pincel zero, gente, eu preciso refazer aqui, ó, a sépala. Então, eu venho com o pincel zero, ó, puxo a sépala aqui, ó. E essa daqui, puxo aqui. E pronto, ó. Agora, eu preciso fazer a sombra aqui dos meus elementos. Para finalizar aqui o trabalho, eu venho com o cinza chumbo para pôr a sombra aqui, ó. Começo aqui nesse tomate e venho puxando, ó. Próximo aqui, ó, do meu elemento, a sombra fica forte, né? Saindo do elemento, ela já vai se distanciando, então, já vai ficando mais clara. Trago até aqui mais um pouquinho, venho puxando aqui, ó, para ficar o desenho, o arredondado aqui do tomate, ó. Aqui também puxo um pouquinho. Mais um pouquinho, trazendo aqui, ó. Venho aqui por baixo, ó. Puxo um pouquinho também, ó. Escureço aqui, ó, o cantinho e venho puxando aqui, ó. Mais um pouquinho, escureço aqui por trás do tomate também e venho trazendo aqui, ó. Mais um pouquinho, venho aqui, ó. Ó, puxando a sombra desses tomates, ó. Esse aqui, ó, bastante atenção, ó, para onde eu vou puxar, gente, a sombra, ó. Esse aqui vai aparecer um pouquinho aqui. Esse segundo aqui, ó, aparece aqui, ó. Eu não vou fazer a mesa, tá? Apesar de estar fazendo uma leitura, né? Vou deixar a mesa de fora, tá? E aqui, ó. Venho já nesse aqui, contorno aqui, ó. Então, vou trazendo pra cá, ó. Como ele tá de pezinho, ó, eu não preciso estender muito essa sombra não, tá, ó. Puxo aqui um pouquinho, ó. E já venho ajeitando aqui, ó. Venho com mais um pouquinho do cinza chumbo. Esse aqui, ó,
a sombra, ó, já vai aparecer diferente, ó. Porque ele tá viradinho pra lá. Então, aqui, ó, eu só vou passar, ó, um pouquinho, ó. Vem com mais uma pinceladinha. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Vai aparecer aqui um pouquinho, ó. E esse aqui, ó, vai aparecer mais redondadinho. Então, vem com um pouquinho do cinza, ó, e vou puxando esse aqui, ó. Fica mais redondadinho, ó. Sujeirinha. Pra esse aqui, ó, só sujeirinha, ó. Já tá alto, né, da superfície, ó. Então, só sujeirinha mesmo. Ó, ficou faltando esse aqui, tão vendo? Então, vem com um pouquinho do cinza. Passo aqui, ó. Aqui, ó. E trago aqui um pouquinho, ó. Pra fora dando um leve arredondado, ó. Esse aqui também, ó. Põe uma sombra lá por dentro do cachinho. E pronto, ó. Eu quero bater aqui por trás, gente, ó, um stencil, tá? Pra dar a impressão que ele tá por trás de alguma coisa. Quem quiser também pode fazer a sombra aqui, ó, do cabo aqui, ó, lá por trás, tá? Eu não vou fazer pra não ficar com muita coisa, não estender muita aula, não. Eu vou bater o stencil e já eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou o trabalho. E o trabalho todo concluído, gente, fica dessa maneira aqui, ó. Pra fazer esse stencil aqui, eu usei a cor khaki e um pouquinho do cinza chumbo, tá? E esse stencil aqui, ó, de ondulação, eu usei o rústico, tá? Aqui na descrição do vídeo vai ficar o contato das minhas parceiras para quem quiser adquirir esses stencil, os pincéis que eu uso, tá bom? E quem quiser comprar esse tecido, vai ficar também o contato da Maber, tá? Que é o tecido que eu uso aqui para fazer os trabalhos, os vídeos para vocês, que eu uso em todos os meus trabalhos, tá? E o trabalho todo concluído, gente, ficou dessa maneira. Um trabalho que eu amei fazer, porque é uma foto que eu fiz, né? E fiz com muito carinho para vocês, aqui para o nosso encontro, aqui para o nosso canal. E eu espero que vocês gostem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.